do Cruzeiro, então, que como o Lofredo falou aqui agora há pouco, venceu e venceu muito bem o Vila Nova, mesmo jogando fora de casa, venceu por 3-0. A gente vai começar a acompanhar os gols aí do time do Leonardo Jardim, que desde que pôde fazer as mudanças que pretendia, amigo, o Cruzeiro virou a máquina que se esperava no começo do ano. Eu acho que essa foi, sim, a máquina que se esperava, porque venderam para o torcedor do Cruzeiro algo que não tinha sido feito, né? Que era um super time com jogadores que a gente já sabia que estavam em processo de decadência. Mas quando o técnico pode desenvolver o time do jeito que ele quer, e é um técnico bom, qualificado, com histórico, a tendência é que as coisas deem certo. E o Cruzeiro não... Porque às vezes você insiste no erro, né? Você insiste no erro. O Cruzeiro não fez isso. Né? A série de defesa do House ali é muito boa, hein? Os gols foram marcados pelo Eduardo 2 vezes. A gente vai ver aí já os gols começando a sair. Um deles foi com a assistência do Gabigol, o outro foi com a assistência do Bolassi e depois me fugiu o nome do zagueiro agora que fez o... Jonathan Jesus. Jonathan Jesus, obrigado. Jonathan Jesus. Ele fechou o placar. Isso. O interessante desse jogo é que também você tem alguns jogadores reservas na equipe, mas você tem algumas ideias sendo colocadas para desenvolvimento. Então, Matheus Pereira com o Eduardo no mesmo time, Gabigol com o Caio Jorge. Né? Vou tentar usar esse jogo para descansar, para conseguir uma classificação tranquila, mas para preparar ideias que possam ser utilizadas. Né? Já que eu não tenho tempo para treinar? Exatamente. Eu vou treinar durante o jogo que eu tenho mais tranquilidade. Quando você tira todo mundo... Tem muito jogo que você... Eu acho que o do Botafogo Capital vai ser um exemplo. Não serve para nada. Para nada mesmo. Para alguma garotada correr ali, se apresentar, mas não tem... O jogador que está voltando de lesão. Não tem muito para o desenvolvimento do time. Eu acho que aí tem. Eu acho que você põe alguns jogadores, acho que no setor defensivo principalmente, você põe alguns jogadores que são no banco de reservas e põe outros com o potencial de disputa de titular, né? Inclusive na defesa também. E juntos com alguns titulares, o Matheus Pereira, no caso, né? O Caio Jorge, né? Para que eles possam desenvolver o futebol ao lado, formando duplas. Então, Matheus Pereira com o Eduardo, Caio Jorge com... E aí eu consigo fazer a análise se aquilo minimamente funciona. Porque se não funciona nesse tipo de situação, dificilmente vai funcionar numa situação mais difícil. E o Cruzeiro se mostrou muito bem aí, como eu estava dizendo, desde essas mudanças que o Léo Jardim fez, Leonardo Jardim, isso, para não confundir. Isso. O Leonardo Jardim, o Cruzeiro evoluiu muito, cara. A gente pega desde aqueles jogos pela Sul-Americana, que ele começou a tirar, né, o Dudu e o Gabigol do time titular, botar de vez em quando. O primeiro foi contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ele falou, para esse jogo eu acho que o Gabigol não encaixa bem. Aí depois era para esse e para vários. Para vários, todos os demais, ou quase todos. Então, de lá para cá, o Cruzeiro realmente... E chegou, não à toa, chegou às cabeças do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, vale um elogio ao Eduardo, ao Gabigol, que são jogadores com mais nome, com mais histórico, que acabaram ficando de fora, que foram contratados no intuito de montar um Cruzeiro forte e vão ajudar a montar um Cruzeiro forte na questão do profissionalismo. Não que isso talvez devesse ser o padrão, né? Mas a gente sabe que não é. Quando pega um jogador, principalmente do Gabigol, com a estrela do Gabigol, e isso aconteceu no próprio Cruzeiro, a gente viu com o Dudu. Olha, você não vai ser utilizado daquele modo que a gente imaginava te utilizar e que você imaginava que fosse ser utilizado. Vai ser diferente. Você quer contribuir? Você quer participar sem tumultuar? Opa, então, tamo junto. Você vai fazer parte. Espero que você faça parte de um time vencedor, nos ajude a tornar um time vencedor dessa maneira. E em determinado momento, talvez você recupere seu protagonismo. Ou não. Talvez você não recupere, mas você ajude esse time a ser um time vencedor e é legal para todo mundo. Mas conseguir colocar isso na cabeça de jogadores que são
astros, que é o caso do Gabigol, é bem difícil. Então eu acho que a gente tem que passar que o Gabigol está sendo mais profissional do que a média dos jogadores do status dele. E tem sido importante também para o grupo. E o técnico Leonardo Jardim disse também que o Eduardo é um jogador fundamental para o elenco do Cruzeiro. Primeira parte muito dividida, com muitos duelos, o adversário a tentar na sua casa nos pressionar alto e a tentar contrariar um pouco o nosso jogo. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença de jogadores que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa.